Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao IGTI. Eu sou o professor Elianai, estamos na disciplina Tecnologias Emergentes e hoje falaremos sobre Cybersecurity. Vamos lá? Então vamos lá. O que nós falaremos nessa aula? Falaremos então sobre ataques cibernéticos, falaremos sobre segurança cibernética, né? E falaremos também sobre os desafios da segurança cibernética. Bom, trazendo aqui sobre a questão de ataques cibernéticos, pessoal. Tem essa matéria aqui da BBC News, que foi traga para a gente, e aí ela fala, é uma matéria lá de 2000 de lá de fevereiro, e fala que o Brasil é um dos países mais vulneráveis a ataque cibernético, diz pesquisa. E aí dentro dessa pesquisa, né, falando, abordando aqui, falou o seguinte, que em uma comparação feita com 14 países, um estudo colocou o Brasil como o país que menos atualiza seus programas de defesa contra hackers, né? Então aí já é uma prova de o porquê que nós estamos tão alto negativamente nesse ranking, né? Vamos dizer assim. E o que mais sofre, né, chamados ataques de negação de serviço, né? O DDoS, na sigla em inglês, obviamente. Aqueles em que invasores sobrecarregam o sistema para tirá-los do ar, né? E isso, de certa forma, vocês verem na manchete aí, né, a vulnerabilidade do sistema brasileiro pode ser a explicação para o apagão que teve em 2009, que foi a chamada da matéria, né? Apesar de já ter um bom tempo, isso demonstra desde bastante tempo, vamos dizer assim, que nós temos essa baixa preocupação, né? O Brasil é um país que tem uma baixa preocupação voltada para a cibersegurança. Além disso, né, além de ter todos esses ataques, né, todos essas vulnerabilidades que a gente é exposto por, muitas das vezes, parte, né, da responsabilidade acaba sendo nossa mesmo de não utilizar corretamente ou nem o mínimo possível dessas questões. Fala-se também, né, numa das matérias, que Brasil é o segundo país com maior prejuízo por crimes cibernéticos, né? O que mais você vê, infelizmente, acontecendo aí das pessoas invadirem, né? Invadirem contas, invadirem, seja bancárias, seja contas pessoais, assim por diante. Então, dados do Norton Cyber Security Report mostram que o Brasil é o segundo entre os países com mais prejuízos causados por ataques cibernéticos, né? Enquanto lá nós somos numa lista de 14 países estudados, somos o último em relação à segurança, aqui a gente é o segundo maior em relação a prejuízos causados, né? Isso num levantamento de 2017, né? Com cerca de 62 milhões de vítimas, né? Ou seja, 61% da população adulta, que é ocasionada a partir desses 62 milhões de vítimas, e também uma perda estimada de 22,5 bilhões, né? Quase, no caso, bilhões de dólares, né? Quase 73 bilhões de reais. Uma, uma verdadeira fortuna, né? Então, atrás apenas da China, né, com perda de 63 bilhões de dólares, sendo 215 bilhões de reais aproximadamente. Então, a gente só perde pela China. Mas se a gente for fazer eh, per capita, né, se a gente pegar a quantidade de valores, né, de perda estimada no Brasil, que foi de 73 bilhões, e dividir pela população brasileira, que é aproximadamente 220 milhões. E se você pegar os 215 bilhões da China e dividir pela população da China, que já ultrapassou em muito a casa aí de bilhões, né? Está em, se não me engano, quase 5 bilhões de, de moradores, né? De pessoas, né? A gente vai observar aí, então, que se for na questão per capita, nós vamos observar que Brasil está maior, né? Muito maior. Bom, o que vem a ser a era digital, né? Então, pessoal, já estamos na era digital. Então, quando se fala de cibersegurança, não tem para onde fugir, pessoal. Então, já estamos na era digital e não há como retornar, né? Não adianta falar assim, eu não compreendo, não quero. Não, não é questão de não querer. Já estamos na era digital, todos nós vivenciamos a era digital.
e é preciso tomar precauções, cuidados, utilizar tecnologias, meios e artifícios de segurança para nos proteger, né? Então, assim, na área digital há diversas vantagens, né? A gente observa aí diversas vantagens de utilizar o meio digital para nos comunicarmos, né? eh, desenvolver diversas situações, questão de até mesmo da parte de tanto profissional quanto lazer e assim por diante. E também a parte, por mais que tenha muitas e diversas vantagens, nós temos também risco, né, do mundo cibernético, ele é proporcional à exposição ao mundo digital. Existe uma máxima que é o seguinte: é, o quão mais exposto você estiver, maior será o risco, né? Então, ele é proporcional. Então, o risco do mundo cibernético é proporcional à exposição ao mundo digital. Então, quanto mais exposto, ou seja, quanto mais você utiliza o mundo digital, né, até as tecnologias que estão aí disponíveis para nós utilizarmos, maior exposição a risco, a ataques você estará. Então, é de extrema importância ter essa consciência, tanto consciência pessoal, né, para nossos acessos, nossos conteúdos, né, que temos acesso à área digital, como também, obviamente, no lado profissional, né, empresarial e assim por diante. Bom, e o que vem a ser, então, na essência, então, cybersecurity, né? Então, a segurança cibernética é um conjunto de práticas, né, de boas práticas, vamos dizer assim, que protege a informação armazenada nos computadores e aparelhos. Então, ele consegue ali blindar, né, ou tentar ali proteger ao máximo possível, coberto por uma proteção para que não haja invasão, né, para coleta, né, observação, coleta e extração dos dados. E é transmitida através das redes de comunicação, incluindo a própria internet e também telefones celulares. Então, o cybersecurity, né, a cibersegurança, ela tem como objetivo, então, trazer, né, essas práticas para proteger as informações nos dispositivos, seja eles móveis, seja na rede e assim por diante. Bom, qual que é a premissa, né, para essa questão da cybersecurity? A segurança cibernética é extremamente crítica e de extrema necessidade para a segurança das empresas e pessoas, igual a gente falou anteriormente, né? Porque quando você expõe empresas, você está expondo negócios, estratégias, valores, né? Que isso podem, de certa forma, elevar uma empresa, como pode derrubar uma empresa, né? Assim como também a parte de pessoas, né? As famosas PFs, né? Pessoa física. Então, não exposição de dados, exposição de privacidade, né? Isso é de extrema importância que seja totalmente seguro. Vocês lembram, algum tempo atrás, quando teve um ataque que pôde expor toda a vida da Débora Seco, né? E isso gerou uma complicação muito grande, né? Quais são as preocupações, pessoal? Então, atualmente, crimes cibernéticos são a quinta maior preocupação dos empresários, né, que analisam formas de mitigação e gestão dos riscos, né? Então, se a gente for observar como quinta, a gente deveria talvez melhorar esse ranking, né, melhorar esse nível de preocupação, porque qualquer dado vazado, qualquer possibilidade de invasão, ali você está expondo todo a história da empresa, está expondo toda a estratégia da empresa que pode realmente vir por água abaixo, né? Fazer com que concorrentes tomem a sua posição. Em 2016, né, a pesquisa identificou que no ano anterior, 2015, foram detectados 38% mais de incidentes de segurança do que do ano anterior, né? Então, especificamente sobre o roubo de patentes, onde isso foi um aumento de 56% em relação a 2014. Pessoal, imaginem dados de empresas, no caso aqui, roubo de patentes, roubo de informações sigilosas, estratégias. Isso, de certa forma, pode acabar com a economia de um país, de uma cidade, obviamente da empresa, né? E com isso vai embora empregos, com isso vai embora segurança econômica, e aí vai embora todos e quaisquer tipos de forças que estavam direcionadas para esse tipo de aplicação, ou de situação, né? Então, outras preocupações aqui, né? Aceleração de implementação de máquinas, né? A gente tentando fazer um paralelo aqui entre o que tem desenvolvido muito
de tecnologias, tanto na indústria quanto no varejo, comércio, assim por diante, né? Então, a aceleração de implementação de máquinas, dispositivos e processos de forma integrada na nuvem, com a nuvem, né? Com a IoT, com a internet das coisas, que a gente já viu que são os objetos comunicando, né? Isso, de certa forma, então, expõe as empresas, expõe fragilidade, né? Obviamente, expondo ali a questão da segurança dos dados da empresa, ficando muito expostos, e aí isso pode ser roubado, né? Vamos assim, né? Extraído, observado, com as espionagens industriais, né? Espionagens empresariais, né? Então, um ponto de atenção que nós elencamos aqui é: fornecedores diversos são chamados para dentro das empresas para implementarem soluções diversas. Bom, até que ponto aquilo que esse fornecedor está desenvolvendo de até mesmo de segurança cibernética para a sua empresa, o quanto que ele está antenado, o quanto que ele está preocupado e o quanto que ele está robusto de ferramentas para poder blindar a sua empresa, os dados da sua empresa, né? Então, foi feita uma avaliação criteriosa de como os fornecedores garantem a segurança dos dados a partir das soluções implementadas. Então, isso é feito continuamente, testes, é observado cases de sucesso que esse fornecedor aplica em outras empresas. Qual que é ali a chance, né, o percentual de sucesso desse fornecedor, né? Porque com essa exposição de dados, né, o IoT, o Big Data e outros tipos de situações onde os dados ficam ali expostos, né, expostos no sentido movimentando muito, né, muita concentração de dados, muitos dados volumosos, isso precisa ter uma blindagem, né? Isso precisa ter ali uma camuflagem para que isso não seja capturado de forma fácil, né? Precisa ali realmente blindar para quê? Para que a organização tenha segurança de continuar a sua estratégia de gerar os resultados. Bom, além disso, avaliação de riscos. É necessário pensar nos riscos de forma a mitigá-los e ir além disso, né? Criando contramedidas e contingências para situações que possam fugir do esperado. E aí, pessoal, é importante salientar que quando a gente fala de riscos, por exemplo, o setor de aviação, ele é um setor que sempre faz as atividades pensando na exposição aos riscos, né? Então, sempre, igual está falando aqui de contingência, sempre ele tem contramedidas para uma possível falha. Caso uma falha venha a ocorrer, né, um evento venha a gerar falha, ele tem uma contramedida, ele entra em operação uma contingência para minimizar aquele impacto, né? Se aquela contingência falhar, vem uma outra. Se ela falhar, vem uma outra, né? A gente verifica muito essa questão de riscos vinculados até mesmo na questão tanto de processo quanto qualidade, a questão do FMEA, né? Que é uma ferramenta que ela avalia os possíveis modos de falhas e os seus possíveis efeitos, caso aqueles modos de falhas venham a ocorrer. Então, o objetivo do FMEA é identificar esses possíveis modos de falhas, quais os efeitos que eles podem impactar e gerar ações preventivas para tratar cada possível falha, né? Sejam falhas que vão atuar na causa raiz, na origem, e ele eliminar a possível falha, ou em situações que não tem como eliminar, criar contramedidas. Além disso, pessoas não são máquinas, portanto, elas podem cometer equívocos, elas podem errar. Então, pessoal, nós estamos trabalhando em sistemas onde a gente procura instalar inteligência artificial, diversos tipos de situações para tirar ao máximo, não é, a interferência humana para gerar mais confiabilidade, mas em algum momento vai ter a participação do ser humano. O ser humano, não necessariamente que ele queira errar, mas ele é suscetível ao erro. Então, é de extrema importância que, durante o desenho dos processos que nós fazemos na nossa empresa, seja a interação homem-máquina, seja até mesmo somente máquina, porque é o homem também que vai desenhar um processo para programar a máquina, é que ele realmente garanta que esses procedimentos de documentar ou padronizar um processo, que eles sejam feitos de forma uma ótica bem acurada, né? E que sejam entendidos e seguidos conforme a política de segurança de dados que a empresa propôs e das melhores práticas do mercado. Além disso, pessoal, não há tecnologia à prova de erro, né?
sempre vai haver alguém tentando ser mais esperto e burlar um processo, né? E gerar ali um ataque, e gerar ali uma invasão. Então, é extremamente importante que nós desenvolvamos estratégias, meios e métodos para garantir que é, sempre haja testes para garantir que não tenha, né, ou que qualquer avaliação que faça e veja que há uma ruptura, né, uma instabilidade, que seja corrigida imediatamente, o mais breve possível. Então, a questão de fazer testes contínuos, né, uma batelada de testes ali é extremamente importante na nossa empresa. Então, desenvolver métricas consistentes e processos robustos para garantir de ponta a ponta do processo que as vulnerabilidades sejam tratadas, né? E constantemente fazer esse processo de auditoria, constantemente, né? Além disso, desenvolver métodos de ataque internos e aleatórios para certificar que as soluções implementadas são capazes de identificar e impedir que a segurança dos dados seja afetada. Ou seja, realmente você tem uma equipe ali, contratar terceiros para constantemente, forçadamente, tentar entrar no sistema, né? Criar uma instabilidade ali para acessar o sistema, gerar um cyberataque, gerar ali uma condição para poder invadir os dados da empresa. Então, internamente, ou então por uma consultoria, por uma empresa externa, você constantemente fica testando ali, e assim que você acha um ponto de vulnerabilidade, você já cria um plano de ação imediato para tratar aquele ponto de vulnerabilidade. Bom, e aí, como que a gente amarra essas fragilidades que há, né, possibilidades, né? E também para regulamentar no sentido de nos proteger, né? Já existe a lei, né, lá em 2018, a Lei 13.709, que é a Lei LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E o que ela fala, né, no seu primeiro artigo? Então, seu objetivo é dispor sobre tratamento de dados pessoais, inclusive dos meios digitais, por uma pessoa natural ou pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade, né? Então, a lei ela veio literalmente para, caso haja alguma invasão, isso seja tratado, né, seja julgado a uma ótica, né, da justiça a partir da lei. Existe uma lei que ampara isso. Então, a lei foi inspirada e estimulada pela regulation, né, igual no Brasil nós temos as famosas leis, né, as NRs e assim por diante, normas e leis regulamentadoras. Nos Estados Unidos, nós temos essa regulation, né, que é de 2016, a 679, que chama-se a sigla GDPR, né, que é General Data Protection Regulation, né, e é lá da União Europeia e é vigente no espaço econômico europeu. Então, de certa forma, a lei do Brasil, né, a lei LGPD, ela de certa forma foi, vamos dizer assim, inspirada a partir das boas práticas que foram vivenciadas na União Europeia. Bom, o que nós vimos aqui, pessoal? Nós falamos então que a segurança cibernética deverá estar na frente das implementações das tecnologias, ou seja, sempre como falarmos em implementar algo, avaliarmos os riscos, os possíveis riscos, fazer um trabalho preventivo e de planejamento, de antecipação, e não instalar, esperar para ver o que dá, na hora que encontrar primeira vulnerabilidade conserta, esse não é o melhor caminho. Então, estar na frente das implementações das tecnologias e soluções voltadas para as necessidades das empresas. Então, de extrema importância que haja uma reflexão inicial sobre os possíveis riscos que a empresa pode e deve estar sendo expostas. Além disso, né, envolver não somente o setor de inteligência de dados da empresa, mas todos os setores que serão afetados pela influência de ataques. Então, não adianta eu pensar só no setor de TI ou o setor de inteligência artificial, porque o setor de inteligência artificial, né, ou de TI, ele tem um melhor domínio sobre essa área, mas ele, de certa forma, precisa entender os demais setores, as demais áreas que podem contribuir. Então, é importante a cada setor ter essa comunicação integrada para conseguir validar e ali, de certa forma, comungar melhores práticas para proteger todos os setores. Ok?
Bom, pessoal, o que nós veremos na próxima aula? Nós falaremos sobre exemplos de cybersecurity. Bom, eu convido a você a retornar o vídeo, tirar alguma dúvida caso tenha. Convido a você a reler a apostila para fixar o conteúdo e eu espero você na próxima aula. Um forte abraço. Tchau, tchau.